Já começou agora. Em 1 minuto nós vamos começar. Como dizia a Rádio Camanducaia, né? Falando para o capital e cochichando para o interior. Nós vamos começar a nossa transmissão para o interior. Isso era uma rádio, era uma brincadeira que tinha depois do futebol, que chamava Rádio Camanducaia. Então, gente, boa noite a todos, todas. Com grande satisfação que a gente recomeça as atividades desse programa da Rebrase com... Eu não vou falar que tem boas e más notícias, porque só temos boas notícias para dar. Então, as boas notícias são as seguintes. Nós tivemos finalmente a aprovação do projeto de pesquisa de epidemiologia da síndrome nefrótica em nível nacional. Nós vamos visitar 50 centros e nós vamos contactar outros 150 por internet e telefone para levantar o número de casos. Isso foi aprovado na FAPESP agora. E nós esperamos que, com essa pesquisa, nós tenhamos também a chance de tracionar a coorte, que vai sair depois, no fim dessa pesquisa. A nossa expectativa é de que a gente consiga montar a coorte de síndrome nefrótica que a gente conversou no ano passado e que eu tive a satisfação de ver que já tinha uns 10 centros interessados em fazer parte dessa coorte. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, começando com esse estudo de epidemiologia que foi aprovado pela FAPESP agora, e que eu já assinei o papel essa semana, então nós vamos começar a dar o pontapé inicial. Agora, em março, as visitas devem acontecer no segundo semestre, viu? Recebam bem as pesquisadoras, por favor. Né? Depois, outra boa notícia é que a Rebrase, principalmente nas mãos da doutora Mara, e todos nós estamos dando pitacos e palpites, estamos concluindo um artigo novo sobre os chamados fatores circulantes na síndrome nefrótica, uma revisão bibliográfica que está bastante interessante, que tem bastante conhecimento embutido, e a gente tem trabalhado particularmente a Mara, a Andréia, o Ono Chique, a Vera, nós temos trabalhado bastante o João Bosco, temos trabalhado bastante nesse artigo e deve sair nesse próximo mês. E outra coisa que eu queria falar é que nós retomamos esse programa de síndrome nefrótica, nós vamos agora passar por uma parte clínica durante esse semestre, né? Vai ter bastante discussão clínica, e hoje tem a questão da doutora Vera, né, que vai discutir os tratamentos, né? E no mês que vem nós temos um convidado estrangeiro, que é o professor Matthew Sampson, de Harvard. Ele vai vir na nossa reunião Rebrase, só que ele não pode vir na primeira quarta do mês, ele pediu que fosse na segunda quarta do mês. Como nesse mês a gente também está fazendo na segunda quarta por causa do Carnaval, nós resolvemos permitir isso para o Mato. Nós vamos fazer o mês que vem também, na segunda quarta, dia 13/4, que vai ser... Ele vai discutir a questão genética da síndrome nefrótica. É um professor que muitos de vocês já conhecem, é um professor jovem lá de Harvard que vai discutir com a gente a genética da síndrome nefrótica. E esse programa ele vai até o fim do ano. Nós esperamos chegar no fim do ano com a possibilidade de discutir em nível nacional uma rotina que possa ser uma diretriz de tratamento e investigação de síndrome nefrótica em pediatria. Então, para isso acontecer, a participação de todos e todas é muito importante, e a gente convida todo mundo a manter a habitual frequência e dedicação a esse programa que a gente tem vindo, né? Então, Vera, hoje, sem mais delongas, né, eu vou deixar a palavra com você, né? Você podia começar a sua apresentação e, no fim, a gente abre para um bate-papo, né? Tá certo. Esse vai fazer certo aqui.
Só uma licencinha, Paulo. A Karen falou que realmente tem muita gente com o microfone aberto e ele está dando interferência. Então, por favor, quem não for falar naquele momento, desligue o telefone para que fique um som melhor, né? Lembrando que teremos o Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica em junho agora, né? Chamamos todos para estar em Belém do Pará nos dias 16, 17, 18... 16 a 19. 16, 16 a 19 de 18, junho. 19 de junho. É um convite a todos e todas para que a gente... É um congresso presencial e a gente espera que vá ser um congresso de boa qualidade. Vera, está acontecendo algum problema aí com o seu compartilhamento que está fazendo um infinito aqui na minha tela. Não aparece. Você já liberou para eu apresentar, né? Não, eu preciso liberar para você? Não. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Quero. Mas deixa eu ver se ele liberou ali. Deixa eu ver aqui, Vera. É que eu fico abrindo a porta, que está entrando bastante gente, eu não consigo chegar em você aqui. Deixa eu ver. Vera, eu vou botar você como co-organizadora. É o máximo que eu posso fazer para você. Não tem liberação. Quero que eu não tenha que fazer mais nada além disso. Chama o William aí para te dar uma ajuda. Já chamei aqui meu... Não está aparecendo aqui. Não, pera um pouquinho. Por isso que eu estou achando que ele não... Está aberto na tela aqui? Ele não liberou para mim, porque não está... Aqui, agora ó, apareceu. Apareceu e sumiu. Vamos ver. Não, espera um pouquinho. Stop sharing. Ele apareceu e sumiu. Deixa eu ver se Não, já está indo aí. Agora vai entrar. Vê aqui. A Lucimene está botando aí no chat o site do Congresso de Nefrologia Pediátrica. Seria legal que vocês pegassem para ver o programa. Já está aberto para mandar trabalhos. Deixa eu ver. Mas não está aparecendo. Agora, Também. dá licença, deixa eu pôr primeiro para cima. Dá uma stop. Para. Não é para negar aqui. Paulo, Estou negando, amor. Paulo, está mandando o pessoal, está vindo para mim agora, pedindo para... Não, eu te botei como co-organizadora, mas eu estou abrindo a porta para todo mundo. Pode deixar comigo. Tela inteira. É que a tela, é que ela não está aparecendo na tela, a minha tela, sabe? Mas ela tem que estar aberta a sua tela, né? Tá aberta. Ó, nem o meu consultor aqui está conseguindo, então... Compartilhando com a foto. Olha lá, apareceu lá, velho. Apareceu? Então, peraí. Esse agora entrou. Perfeito, gente, perfeito. Perfeito. Vamos, então, por favor, desligando os microfones. E boa aula, Vera. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui realmente para discutir esse assunto. É um assunto realmente, aparentemente simples, mas que eu acho que tem muitos detalhes que podem ser discutidos. E eu optei aqui por uma reavaliação da literatura, né, e depois isso a gente pode abrir para discussão, né. Então, eu já queria começando a dizer que, realmente, assim, quando você pega como tema para revisão o uso de medicamentos, né, para poupar, né, que é sparing no inglês, o uso da corticoterapia, a gente encontra um grande número de casuísticas, né, então, séries de casos em grande número, né. No entanto, a gente encontra poucos estudos randomizados e controlados, e mesmo nesses poucos estudos, a gente tem uma grande variabilidade na combinação das drogas, tá? A grande maioria dos estudos, ela utiliza realmente como nomenclatura aquela que é apresentada no SKDC. Dessa forma, as definições, assim, o que mais a gente encontra é a definição clássica do recidivante frequente ou a clássica do córtico dependente. O que a gente queria chamar atenção em relação a isso é que nessas definições a gente só tem como variabilidade tanto ou o número da recidiva ou o momento que essa recidiva ocorre, né, em relação a você classificar o paciente como córtico dependente.
E eu acho que a gente vai perceber que só essa categorização ela é pouco, assim, discriminatória, né, para a gente avaliar os resultados dos estudos. E ainda mais se a gente pensar, né, que a gente está frente a síndrome nefrótica, né, dentro da sua patogênese, uma patogênese complexa, né, envolvendo vários aspectos, né, e, por outro lado, isso, com certeza, leva a uma grande diversidade de apresentação fenotípica da síndrome nefrótica, e, por outro lado, a gente tem muito poucas opções terapêuticas. Então, é um conjunto de diversidade com pouca opção terapêutica. Aqui eu vou fazer uma revisão rápida, vou tentar ser rápido, porque o Paulo sempre pede para ser rápido, eu fiz o mínimo que eu pude, em relação às principais drogas que nós vamos discutir hoje, que vai ser o levamisol, o micfenolato, a ciclofosfamida e os inibidores de calcineurina. E na próxima, depois do Matthew, a reunião vai ser da Andrea, discutindo o papel do rituximab, né? Então, o levamisol já é conhecido, é uma medicação que já inicialmente foi usada para tratamento de tumor, né? Tem a suspensão tanto nos Estados Unidos como na Europa, tanto por os efeitos colaterais, como uma falta de uma indicação clara, mas tem vários estudos, inclusive randomizados, controlados em síndrome nefrótica. A ação do levamisol, ele não é um agente, ele não é um imunossupressor, né, mas ele tem propriedades imunomoduladoras que levam ao aumento da resposta humoral, aumento de sobrevida e quimiotaxia de neutrófilos, ativação macrofágica e efeitos indiretos também sobre a resposta das células T. Então, nesse esquema aqui da Vivarelli, que é bem interessante, o levamisol levaria ao aumento da interleucina, do fator gama, fator de necrose tumoral gama, e dessa forma influenciaria tanto no TH1 quanto na célula CD4, que são células que conhecidamente afetam a distúrbio imune, que estão associadas ao distúrbio imune da síndrome nefrótica. Em revisão também extremamente detalhada do Mully, ele levantou assim, um efeito não imunológico também, né, porque ele não é imunossupressor, mas um efeito importante no podócito, né, do levamisol, tanto em relação ao aumento do número de receptores para corticoide, como em outros aspectos, né, então levando realmente uma melhora nesse lado aqui para a estabilização do citoesqueleto. Bem, o trabalho, assim, vamos dizer, clássico do uso do levamisol surgiu, então, em 91, no Lancet, e foi feito pela British Association of Pediatric Nephrology, e que realmente quis fazer um trabalho mais robusto em termos de metodologia, porque já tinham surgido muitas séries de casos usando o levamisol. Então, nesse estudo, são 60 casos, pacientes recidivantes ou córtico-dependentes, tinham feito uso prévio de ciclofosfamida, e tem uma dose de uso de corticoide de mais de 0,5 miligrama quilo dias alternados. Ele foi avaliado, então, em 4 meses, e de uma forma combinada, nos primeiros 2 meses, o levamisol foi usado junto com a corticoterapia, e depois, por outros 2 meses seguintes, foi usado isoladamente, comparativamente a um placebo, né? As respostas desse estudo a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, mas é um estudo que foi tão importante que esses autores aqui, na hora que foram reavaliar a escolha da segunda droga para o tratamento da síndrome nefrótica, mostrou a influência desse estudo. Aqui a gente pode ver a indicação do levamisol bem pequenininha, antes de 94, e a indicação do levamisol que cresce, francamente, após o ano de 94. Bem, em 2018, então, esse grupo que é da Holanda, com um multicêntrico também, que pegou um grande grupo da Índia, eles fizeram, então, um estudo randomizado, controlado, usando o levamisol contra o placebo, né, em 99 crianças, eram casos com recidiva frequente e córtico-dependência, também com uso prévio de sulfosfamida, só que a avaliação deles agora foi por 12 meses, e eles usaram uma corticoterapia concomitante, em dose decrescente, até o 4º mês. O levamisol sempre é usado, todos os estudos têm a mesma dose, 2,5 mg por quilo em dias alternados, tá? E o levamisol foi começado logo no 3º dia de início da remissão. Bem, então essa curva de aqui, tempo livre de porcentagem de pacientes sem recidiva, a gente parte então do 100%, e a gente observa que até
o dia 112 aqui, vamos dizer assim, que eram as semanas correspondentes ao uso concomitante do corticoide, não existe diferença entre essa porcentagem de recidiva entre o levamisol e o placebo. Após esse período, então, desse período até o final da observação, que era 1 ano, a gente vê que ocorre, então, no levamisol, a gente tem mais, acresce aqui, 66% de recidiva contra 86% do placebo. De tal forma que no final do primeiro ano, a gente tem 26% em remissão, usando o levamisol, e 6% no placebo. E essa diferença foi realmente significativa. Olhando essa curva, a gente vê que ela é exatamente a mesma, idêntica ao que aconteceu aqui na publicação da Associação Britânica em 91. Bem, esse estudo atual também mostrou que se eu usasse em córtico dependente, que é o pretinho aqui, escuro, a resposta era bem pior do que nos recidivantes frequentes. No perfil de segurança, foi mostrado que no levamisol teve mais efeito colateral do que o placebo, né? E, inclusive, o número de eventos adversos graves, que foi relacionado principalmente à neutropenia, também foi significativamente maior no levamisol do que no placebo. E foi observada uma diferença que não foi bem explicada nem entendida, que foi a diminuição do ritmo de filtração glomerular durante o uso do levamisol. Nesse estudo aqui não foi avaliado, não foi pesquisado sistematicamente o aparecimento do ANCA, né? Então, essa é uma grande crítica ao estudo, porque não se fez realmente uma avaliação sistematizada dessa complicação importante com o uso do levamisol. A conclusão dos autores, então, é que o levamisol associado com corticoide, eles prolongam o tempo de recidiva em relação ao placebo, e sugere, então, que o levamisol seja a primeira droga de segunda linha em recidivantes frequentes. Bem, a seguir, um outro estudo muito interessante em relação ao levamisol foi publicado pelo CINHA em 2019, comparando o levamisol agora com o micfenolato, em pacientes também recidivantes frequentes. Então, a idade desses pacientes era de 6 a 18 anos, o número de recidiva frequente era em maior ou igual a 3 recidivas por ano, e foram excluídos, então, aqueles casos com score, desejo para peso maior que 2, quando a corticoterapia era maior que 1 miligrama quilo dia, todos que tinham toxicidade da corticoterapia, e uso prévio de outros tratamentos para síndrome nefrótica, com exceção da ciclofosfamida. E desses casos, 50% eles nunca tinham usado uma corticoterapia prolongada. Então, isso tudo nos sugere, né, que esses casos são casos simples, vamos dizer assim, de recidiva. Na verdade, até muitos provavelmente não eram recidivantes frequentes dentro da definição de maior que 4 recidivas aqui ao ano. E a dose do micofenolato que foi usada foi de 700 a 1.000 miligramas por metro quadrado. Nessas condições, então, não houve diferença tanto na proporção de pacientes que tinham uma recidiva ou naqueles que seriam recidivantes frequentes. Então, o micofenolato foi semelhante aos resultados do levamisol. Bem, em estudo sistematizado, na verdade não é sistematizado, mas foi nesse estudo, os autores procuraram ver a frequência com que se encontrou ANCA positivo numa casuística grande de levamisol, onde tinha se pesquisado de alguma forma uma porcentagem grande de pacientes. Então, o que eles observaram é que desses 71 casos, em 33 foi pesquisado o ANCA, e desses 33, então 12 foram positivos. Então, a positividade bem elevada desse ANCA. O ANCA, ele tende a ser não específico, ele pode ser misto, e o título que esses autores encontraram variou desde um título discreto até um título alterado, bem elevado. Então, mostrando que realmente a pesquisa do ANCA, ela não pode ser deixada de ser de lado, né, no uso prolongado do levamisol. A questão do efeito do levamisol sobre a função renal, ela foi estudada nessa revisão também, que é da turma toda do Ghosh, e eles realmente concluíram que há uma diminuição do ritmo de filtração durante o uso do levamisol,
Isso não está bem esclarecido, eles acham que pode ser, na verdade, uma alteração, tanto ou na secreção tubular da creatinina, ou na reabsorção dela, visto que essa diminuição, ela não é, vamos dizer assim, crescente com o uso do levamisol, e ela também é reversível na medida que o levamisol é suspenso. Bem, refletindo sobre esses estudos que a gente colocou, eu diria o seguinte, né, que são casos muito leves quanto ao número de recidivas e quanto à toxicidade da corticoterapia, né. Eu penso por que não associar o uso do levamisol com a corticoterapia? Talvez ele diminua bastante a dose que a gente tenha que usar de corticoterapia. Então, nesse caso, ela estaria prevenindo a toxicidade, né. E também eu penso que esses casos que usaram o levamisol talvez não necessitassem de outra droga que não fosse só a corticoterapia, né? Então, eu acho assim que a gente tem que ver com bastante crítica os estudos com levamisol em relação a essa qualidade dos recidivantes frequentes. Outro dado que eu acho que é interessante para a prática é que a maioria desses estudos é em pacientes acima de 6 anos. Eu penso o seguinte, então, olhando a curva aqui, que é do Gruppen, né, talvez a gente pudesse modificar essa queda aqui do número quer dizer, o aumento desse número de recidivas, talvez mantendo o levamisol com a prednisona em doses mais baixas possíveis. Bem, eu ouvi que a Gorete está aí, eu pedi a tese que a Gorete orientou sobre o uso do levamisol, depois ela pode comentar também em relação a esses resultados, que eu não coloquei aqui porque eu acho que ela ainda não está publicado oficialmente. Em relação à ciclofosfamida, né, ela é uma das primeiras medicações que foram utilizadas como alternativa à corticoterapia, né. Ela está associada com uma remissão prolongada em casos leves, quer dizer, ela tem um efeito até mais tardio, além da suspensão da droga, e a gente tem muito pouco estudo, na verdade não existe nenhum randomizado controlado recente. A ciclofosfamida, na sua metabolização, ela produz, então, a coroleína, que é a responsável pela toxicidade vesical, e o produto ativo, a fosforamida mostarda, lembrar que ela tem a metabolização dessa droga, ela é sujeita a vários polimorfismos, e isso está associado também com uma grande variabilidade individual de resposta. O mecanismo de ação é que a mostarda fosforamida, ela perde a afinidade, ela adiciona, um grupo acil na guanina, aí a guanina não tem mais ligação com a citosina, liga na tiamina, faz um cross-link do DNA, e o DNA não pode se duplicar, e então leva a apoptose celular. Lembrar que ela tem vários efeitos colaterais, né, principalmente depressão medular, né, e como ela age por impregnação, lembrar que o pico de ação da droga é em 8 a 14 dias, e na medida que você tira também, ela leva em torno de quase, até, variando aqui, até 1 mês, para você perder o efeito da ciclofosfamida. O que mais importa aqui na faixa pediátrica é a toxicidade gonadal, né, que é sempre colocada a ser pior, abaixo de 7 anos de idade, ou no período pré-puberal, né, mais importante ainda no sexo masculino, tá? E lembrar que a droga é realmente carcinogênica, que tem, assim, dentro dos estudos, um corte aí de uso de 36 gramas em dose cumulativa. Esse é um estudo recente, né, em 2018, mais recente, francês, que avaliou, então, o efeito da ciclofosfamida em 31 crianças, né, a maioria delas era córtico-dependente, né, a dose cumulativa ficou dentro do esperado, que a gente coloca o corte de 168 miligramas por quilo, né. Os autores observaram, então, que em 6 meses, havia 45% dos pacientes ainda não tinham recidivado, e com 1 ano, 26% também não tinham recidivado, o que dá bastante parecido com aquele número que a gente falou em relação ao levamisol. De dado interessante, e isso é um dado que também se repete na literatura, pacientes com faixa etária menor, eles têm uma resposta pior. Então se acredita que seja por um aumento do metabolismo da ciclofosfamida, os pacientes, então, abaixo de 5, ou tem alguns autores que falam abaixo de 8, tem uma resposta à ciclofosfamida pior do que os acima dessa faixa etária. Esse estudo eu coloquei porque é uma representação nacional, né, é o estudo dos
Zaburi, né, em 109 crianças com síndrome nefrótica córtico-sensível, com recidiva frequente ou córtico-dependente, e onde ele encontrou que o principal fator que definiu a melhor ou pior resposta foi a intensidade da córtico-dependência durante a recidiva. Então, eu acho um dado muito interessante. Aqueles pacientes, então, que tinham uma dose elevada, maior, desculpa, esses pontilhados, maior de 1,4 miligramas por quilo, tiveram uma resposta ao longo do tempo bastante pior em relação ao efeito da ciclofosfamida. E mostra aqui que ele é um trabalho que tem um tempo muito longo de segmento, né? Não é à toa que ele está publicado no Pediatric Nephrology. Em relação ao resumo, então, fazer um resumo do Cochrane, para ser um pouco mais rápido, a ciclofosfamida comparada com a levamisol não teve diferença. A ciclofosfamida comparada com a ciclosporina, ela se mostrou mais efetiva, principalmente a longo prazo, né? E a ciclofosfamida com a prednisona também mostrou uma resposta melhor, tanto nos primeiros 6 meses, como no segundo período, aqui de 12 a 24 meses, e esse trabalho teve na classificação da Cochrane uma evidência moderada, que é raro dentro das avaliações dele. E outro aspecto, a ciclofosfamida endovenosa também se mostrou melhor do que a via oral, tanto nos primeiros 6 meses, mas sem diferença quando isso foi observado de 12 a 24 meses. Então, em resumo, a ciclofosfamida tem um bom desempenho, principalmente frente à corticoterapia e nesse estudo aqui, frente à ciclosporina. O miclofenolato, né, ele é uma medicação que saiu do transplante e foi para a síndrome nefrótica, né, um inibidor potente, tá, IMPHD, que é uma enzima-chave, então, na síntese da guanina, principalmente nos linfócitos T e linfócitos B, que estão em proliferação. Então, com essa intervenção do miclofenolato, essa proliferação não ocorre, né, e, por outro lado, o miclofenolato não tem efeito tanto nas células T reguladoras, né, e tem um efeito discreto, levando à apoptose em células T. O que também é salientado nos efeitos do miclofenolato é o efeito de diminuição da proliferação das células musculares lisas, mesangiais e de fibroblastos, né, levando, então, a um efeito antifibrótico bem significativo. A indicação do miclofenolato em síndrome nefrótica tem sido na manutenção, realmente, da remissão, tanto no recidivante frequente como no córtico-dependente. E tem sido estudado também, até vai sair um estudo em andamento, onde ele vai ser considerado como a primeira linha, logo depois da remissão com a corticoterapia. Bem, eu acho que o grande problema do miclofenolato, quer dizer, para nós, um problema enorme, porque para nós, assim, especificamente para mim, da Unicamp, é que a gente não tem aprovação do uso do miclofenolato via SUS, para o paciente com síndrome nefrótica. E outro aspecto que eu acho que interfere bastante a ação do miclofenolato é a farmacocinética. Então, ela é uma droga que tem uma ligação proteica intensa, né, principalmente a albumina, que varia de 96% a 99%. Então, a presença da hipominemia aumenta a droga livre, e a droga livre está associada tanto com o efeito imunossupressor, como os efeitos também de toxicidade. Aí eu acho que tem um aspecto interessante, porque às vezes, como a gente tem pouco miclofenolato, e a gente tem que fazer umas ginásticas para usar, a gente vai usar naqueles casos mais graves, paciente que não está em remissão, e aí a gente tem, eu acho que para mim, eu tenho essa experiência, tem um efeito colateral extremamente elevado, que provavelmente está refletindo o uso da medicação em situações de hipominemia. A farmacocinética do miclofenolato, ela pode ser alterada pela presença da ciclosporina. A ciclosporina inibe a glicoproteína P, lá da parte do enterócito, e diminui a reabsorção enterohepática do miclofenolato, podendo, então, diminuir as suas concentrações. A maioria dos estudos em farmacocinética são de pacientes transplantados, onde a albuminemia é normal, e neles, né, existe uma correlação fraca entre a dose e efeito, mostrando, então, uma grande variação intra- e interindividual. Em estudos pediátricos aqui, então, esse é um estudo de uma revista assim, de boa qualidade, né, que foi estudar a farmacocinética do miclofenolato. Em crianças, foram 24 crianças, pacientes que estavam com síndrome nefrótica idiopática, sem ciclosporina, 18
estavam compensados, esses ex tinham proteinúria, mas a proteinúria era muito discreta, não tinha alteração da hipoalbuminemia, e o micofenolato foi dado em jejum, né? O que ele observou foi uma curva que é a clássica, né, com um pico aqui, que em 1 hora, é o pico máximo dela, em 80% dos casos, em 1 hora. Ele não observou o pico de 6 horas, que seria da circulação interhepática. Observou também que existia uma porcentagem de droga livre extremamente baixa, e concluiu que, para ele ter uma ideia que o efeito da medicação, ele precisaria, para fazer a curva de ação dela, ele precisaria de 3 pontos, tanto o C1, como o C2, como o C3, C6. Isso mostra, então, a dificuldade da interpretação aí da curva, da área sobre a curva, com o uso do micofenolato. Nesse outro estudo também, eles estudaram exatamente, na verdade, quando eu falo do nível, é do ácido micofenólico, né, isso que é medido, e não do micofenolato. Esse é um outro estudo também, com pacientes com síndrome nefrótica, que seguiram o guideline francês, aqui a gente põe porque o corticoide deles é bem prolongado, né, e nesse grupo, então, 46% deles, ele foi usado, o micofenolato foi usado como a primeira droga após a corticoterapia. Os casos também eram leves, tinham 4 recidivas em média, em 2,4 anos, e ele desejou um nível de 30 a 60, isso é uma unidade que eu não sei interpretar ainda, mas é muito citada, miligrama a hora por litro. O resultado mais importante desse estudo foi que aqueles pacientes que não recidivaram, eles tinham um nível, aqui, mediana, do nível muito maior, significativamente maior, do que os pacientes que tiveram recidiva. Então, esse autor conclui, é um trabalho francês aqui, que o nível deveria ser maior, 45 dentro dessa unidade, para diminuir o risco de recidiva desses pacientes. Esse outro estudo do Ebino também é muito interessante, ele fez em 32 crianças, todas estavam em remissão, albuminemia ótima, todos estavam em uso de ciclosporina, e, então, quando ele fez a área sobre a curva, também ele não observou o ciclo enterohepático, que aumentando o pico, mas ele comparou os níveis que ele encontrou com os níveis que existiam na literatura em pacientes sem ciclosporina, sem uso de ciclosporina, e achou que os resultados foram semelhantes, então duvidou que realmente a ciclosporina tem algum efeito em diminuir a dose do micofenolato em crianças. Outro achado que foi muito importante desse estudo é que quando ele comparou os níveis séricos em relação à faixa etária de 0 a 5 anos, 6 a 11 ou maior que 12, ele viu que realmente o grupo que tinha de 0 a 5 anos de idade tinha um nível extremamente mais baixo em relação mesmo com a dose sendo normalizada. E, então, ele conclui que os pacientes nessa faixa etária a gente tem que estar alerta, porque provavelmente eles necessitam de uma dose maior de micofenolato do que nas outras faixas etárias. Em relação, concluindo então, a questão da farmacocinética, né, a questão da hipoalbuminemia, ela é pouco importante no uso do micofenolato em síndrome nefrótica, porque ela é usada quase exclusivamente em remissão, tá? A dose maior em pacientes menores que 5 anos foi só encontrada no estudo de Bino, mas é um estudo de boa qualidade, deve ser realmente alertado. O nível entre 30 a 60 é um nível que geralmente se coloca com uma tendência a ser maior que 50, e isso parece ser aceito por vários autores. E a dose mais realmente mais utilizada praticamente em todos os estudos é de 1.200 miligramas por metro quadrado por dia, dividido em 2 doses em jejum. E se a gente não tiver um nível, a gente pode discutir depois o que a gente poderia fazer, né? Bem, o micofenolato, ele tem inúmeras séries de casos publicadas, né, e, em geral, colocam-se juntos os recidivantes frequentes, corticodependentes. Eu vou apresentar só aqui um trabalho que foi um dos primeiros do ROG. Ele usou, então, em 32 crianças, de 2 a 20 anos de idade, tinha 1 ano de doença, todos estavam em remissão. A remissão foi induzida com a prednisona no esquema francês, então que ela tem até 16 semanas tem uso da corticoterapia. O micofenolato começou aqui, e depois da 16ª semana, ele continuou sozinho, sem prednisona, né? Ele dividiu os casos em recidivas leves, recidivas médias e casos muito resistentes. Ele encontrou que quando a recidiva era mais leve, ele teve uma
grande diminuição do número de recidivas. A mesma coisa aconteceu nos casos moderados, e nos casos graves não teve nenhuma resposta, foram 8 dentro dessa casuística, e mantiveram incontáveis recidivas. Então, a conclusão dele é que ele tem uma remissão em 75% em 6 meses, lembrando que só desse período, 16 das 28 semanas, ele também estava usando o corticoide concomitante. Esse outro estudo do Japão, do Fujinaga, que publica muito em relação a essas medicações, num grupo de pacientes pequenos, mas com uma característica de ser ciclosporina dependente e córtico dependente, né? E ele mostra, então, que depois do uso do micronolato, ele consegue diminuir significativamente a dose da ciclosporina e também, de uma forma menos intensa, também a dose da corticoterapia. E observou também a mesma questão do nível. Nível aqui é outro padrão de nível maior que 2, teve uma resposta melhor do que quem teve menor que 2. Bem, em relação aos estudos randomizados, a gente tem, esses 3 são os que eu encontrei na seleção, o Wang não é nem citado no Cochrane, e o Cochrane cita um a mais aqui, que é um abstract, né? O primeiro, que é o Dorrestein, que é um estudo da Holanda, né, ele compara 12 pacientes com micronolato, com 12 com ciclosporina, né? A ciclosporina é mantida num nível de 50 a 150, e ele observa, o objetivo, na verdade, principal desse trabalho é o ritmo de filtração glomerular, que nós vamos ver depois. E o Gellerman tem um estudo muito sofisticado, que nós vamos apresentar também, e teve como objetivo principal o número de recidivas. Então, do Dorrestein, naquele esquema que a gente acabou de mostrar, esse aqui de cima, aqui, então, estava o ritmo de filtração glomerular, a evolução do ritmo de filtração. Aqui está em porcentagem de mudança, né? Então, aqui de um ponto para o outro é 10% de mudança. E a gente vê, então, que a ciclosporina, que está em pontilhado, ela cai realmente o ritmo de filtração, mas, e o micronolato, ele é mantido, até teve uma certa elevação do ritmo de filtração. Em relação à recidiva, a gente vê que a ciclosporina tem menos recidiva com o micronolato, mas isso não alcançou uma significância estatística. Outro estudo do Gellerman, acho que muita gente já conhece, ele vai randomizar 60 pacientes com recidiva frequente, e ele faz 2 grupos iniciais. O grupo A, no primeiro ano, toma micronolato, e no segundo ano, toma ciclosporina. E o grupo B, ao contrário, primeiro ele toma ciclosporina e depois ele toma micronolato. A dose do micronolato é de 1.000 a 1.200, a ideia seria manter um nível de 1,5 a 2,5, e a ciclosporina num nível de 80 a 100. Esse aqui é o resumo do estudo, então, o micronolato cruza a ciclosporina, aqui é o grupo A e aqui é o B. Bem, em relação à porcentagem de pacientes que tiveram recidiva, então aqui a gente vê o seguinte, que ele pega, então, todos que tiveram recidiva do grupo A e B, quer dizer, ele soma todos os pacientes que trataram o micronolato no grupo A e B. Então, a gente pode ver aqui que, no micronolato, 64% dos pacientes não tiveram nenhuma recidiva, né? E 85% dos pacientes com a ciclosporina também não tiveram nenhuma recidiva. Embora aqui seja melhor, mas também não teve significância estatística. Em relação ao uso em relação a efeitos sobre o ritmo de filtração, também é bem bonitinho aqui, né, que a linha cheia é micronolato e a pontilhada é a ciclosporina. Quando o paciente está em uso de micronolato, ele sobe, melhora a função renal, e na ciclosporina ele piora. Esse estudo, ele foi, assim, tem muitas conclusões, né, eu fiz um resumo delas aqui. Então, em relação à recidiva no primeiro ano, pareceu que foi mais significativa, mas no segundo ano não teve significância. De qualquer forma, a frequência de recidiva foi bem melhor. A frequência de remissão foi muito melhor na ciclosporina do que no micronolato. Tá? No grupo que primeiro usou ciclosporina e depois o micronolato, eles viram que parecia até que a ciclosporina deixava um efeito residual no uso do micronolato, que foi melhor do que quando ele foi dado inicialmente sem a ciclosporina. Isso é difícil de entender do ponto de vista de farmacologia da ciclosporina, mas foi o resultado que foi encontrado.
O tempo para a primeira recidiva foi significantemente maior para a ciclosporina do que com o micronolato, né? Mas quando os autores pegaram todo o grupo que tinha tomado micronolato e separaram aqueles que tinham nível sérico acima de 50, eles viram que os resultados foram semelhantes aos da ciclosporina. Em relação à função renal, o que a gente viu, né, o micronolato melhora o clearance, né, ou, dizendo ao contrário, a ciclosporina piora, né, e outros efeitos aqui não foram observados, mas o tempo de observação era curto. A conclusão, então, que casos com nível sérico maior que 50, eles se assemelham à ciclosporina. Bem, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Então, a gente tem série de casos com seleções muito variadas quanto à definição de recidiva frequente, e, em geral, esses casos parecem mais leves do que a definição clássica do recidivante. A maioria é recidivante frequente, não córtico-dependente, e, de acordo com a revisão do Kerfeld, ele conclui que o micronolato é benéfico para minimizar o uso do corticoide e de ciclosporina, especialmente na nefrótico córtico sensível, e também tem a vantagem de ter uma preservação da função renal. Nos estudos randomizados e controlados, há um desempenho melhor dos inibidores de calcineurina quanto à frequência de recidiva e tempo para a primeira recidiva, né? Mas tem um efeito negativo quanto à função renal. Mas esses aspectos aqui parece que se assemelham, eles se assemelham quando o nível do micronolato atinge maior do que 50. Bem, falando agora dos inibidores de calcineurina, e eu aqui não sei, não está saindo a referência, mas tem um estudo, uma referência muito interessante, ela é até lúdica de ver, ela começa dizendo que são os medicamentos que vêm da terra, né, que a ciclosporina é do fungo e tacrolimus é da bactéria aqui. Ela foi trabalhada pela Sandoz e essa pela essa farmacêutica aqui japonesa. Né? O mecanismo de ação da ciclosporina entra no citoplasma, se liga é uma diferente da outra para o tacrolimus e para a ciclosporina, a imunofilina, né? A imunofilina, então, bloqueia a ação da calcineurina. Nas células imunes, o principal efeito disso é que a calcineurina bloqueada, ela não defosforilha o fator nuclear de ativação das células T, então esse fator não fica defosforilado. Desse jeito, então, se ele não perder o fósforo, ele não pode entrar para o núcleo, que é onde ele realmente vai aumentar a transcrição de vários agentes imunológicos, e o principal que a gente se refere normalmente é da interleucina 2. Então, essa falta de retirada do fosfato bloqueia a entrada do fator nuclear para dentro da célula, né? E isso realmente diminui muito a produção da interleucina, que é a citocina-chave para ativação das células T e para amplificação aí da resposta imune. Esse estudo também é muito interessante, o texto dele realmente são os efeitos não imunológicos dos inibidores de calcineurina no podócito. Né? Então, aqui falando do positivo, quer dizer, a calcineurina, quando ela é ativada dentro do podócito, então ela tem um efeito que vai defosforilar aqui a sinatopondina, e realmente favorecendo a sua degradação, e realmente alterando o citoesqueleto, né? Enfim, destruindo, vamos dizer, o efeito importantíssimo aqui do citoesqueleto, quando a calcineurina é ativada. Ela ativada também, além desse fator, quando ele entra no núcleo, ele não ativa só a produção de fatores como a interleucina, mas também de outros genes, principalmente um outro citado, esse TRPC6, cuja mutação, inclusive, produz um caso de síndrome nefrótica, e esse gene, quando ativado, realmente ele favorece a apoptose. Então, a calcineurina ativada tanto aumenta a apoptose, como piora a função do citoesqueleto. Então, os inibidores de calcineurina fariam esse efeito, diminuir a apoptose e também tem um efeito protetor no citoesqueleto. Os inibidores começaram a ser usados em síndrome nefrótica aqui em 86, né?
Esse primeiro estudo eu falo que é daqueles indivíduos que eu, na minha geração, comprávamos livros, né, do Barra, etc. É um estudo que tem 40 crianças, com evolução de 1 ano, já tinham usado ciclofosfamida e usavam prednisona nessa dose aqui para manutenção. O nível da ciclosporina foi um nível, assim, bem palatável, né, e não teve nenhuma alteração em relação aos valores da creatinina. E a resposta em termos de redução da recidiva também foi bastante significativa, ao passo de que, em 12 meses, esses pacientes aqui, mais de 60% ainda estavam em remissão, e em 1 ano, quase 40% deles também mantinham a remissão. Vou citar esse trabalho também, porque ele tem uma importância muito grande, da doutora Valdereza, aí da Santa Casa, né, com quem eu aprendi muita coisa, e foi um trabalho pioneiro aqui, publicado na JBN em 2002, ela estudou, então, 33 crianças, tinha algumas córtico-resistentes, que eram um número menor, 17 córtico-resistentes, 16 córtico-dependentes, usou um nível entre 50 e 150, fez biópsia pré e pós 12 meses, e ela mostra, então, que no córtico-dependente ela tem uma resposta de remissão aqui de 100% dos casos. Bem, esse trabalho que eu falo que ele é irônico aqui, ele fala, bem, os inibidores também é o trouble in paradise, né? Então, depois do uso, se notou uma grande importância da nefrotoxicidade, e ela aparece tanto em anormalidades funcionais, glomerulares, quanto em anormalidades glomerulares e tubulares, né, vasculares aqui, arteríolas, principalmente arteríola aferente, e anormalidades estruturais também, levando fibrose intersticial e alinose arteriolar, ou até uma glomerulosclerose global e segmentar. Parece que tudo isso tem uma grande, vamos dizer assim, mediação por aumento do TGF-beta, né, que produz realmente esse aumento todo de fibrose e complicações. Além da nefrotoxicidade, também a gente tem que lembrar da neurotoxicidade e da dislipidemia associada ao uso dos inibidores de calcineurina. Esses autores também puseram um pouco mais de lenha nessa fogueira, e colocando, então, que os inibidores também levam à diminuição do cloto, e com isso eles favorecem um processo de envelhecimento, né, desencadeiam um processo semelhante ao do envelhecimento dentro do rim. Bem, então seria importante a gente saber que fatores de risco estão associados à nefrotoxicidade e como a gente pode se proteger dessa nefrotoxicidade, né? Dentre os fatores de risco na literatura, um dos mais importantes, a dose, na verdade, é o nível sérico da droga. É citado também, quanto pior a creatinina inicial, lógico, vai ter mais nefrotoxicidade. A presença da proteinúria nefrótica associada ao uso do inibidor de calcineurina por mais que 30 dias. O uso concomitante de BRA e ECA é citado por vários autores como sendo um fator assim, associado que realmente pondera negativamente a nefrotoxicidade. A presença de hipertensão, e em relação ao tempo de uso, não tem consenso. Provavelmente isso é muito mais relacionado ao nível mesmo do que ao tempo. E a diminuição do ritmo de filtração glomerular, que nos estudos pediátricos em síndrome nefrótica, eles não são tão assim assustadores, né? Parece que existe uma diminuição após o 3º mês do ritmo de filtração, e que olhar bom, né, tudo olhando para o lado bom do copo, do meio da metade do copo, ele refletiria uma diminuição da hiperfiltração e não uma piora realmente verdadeira da função renal. E ao longo do tempo parece que essa diminuição do ritmo de filtração, ela é leve, né, e quase estável. Pesquisar isso é muito difícil, então já fizeram a dosagem da creatinina, ou de clínica até, inclusive, com N-gal, não conseguiu detectar, mas tem esse trabalho novo aqui, eu pus por causa do Paulo, que gosta da uromodulina, que o aumento da uromodulina na urina começa a aparecer a partir do 6º mês, e na verdade, ela é precoce em relação à indicação de uma lesão tubular. Os estudos em relação à dose e nível da ciclosporina são muito amplos, né? Eu só vou citar aqui rapidamente. Tem trabalhos aqui, ó, por exemplo, tempo de uso mais que 5 anos, mas com um nível, assim, aceitável, muito poucos efeitos colaterais, né? Outro, esse aqui, 4 anos, com C2 em termos de 450 também, um controle de adenose, mas muito leve, provavelmente reversível,
e colocou um nível tóxico aqui de 600 para C2. Esse grupo que usou um pouco mais de 100 a 200, ele viu que o principal fator para a nefrotoxicidade foi o nível acima de 218 para ele aqui, no C0, que é um nível alto mesmo. Esse trabalho japonês também, ele dá uma sugestão de uso bem interessante, que vai de 80 a 60 no primeiro 6 meses, de 60 a 80 no 18, e sempre o mínimo para manter a resposta terapêutica. Bem, e o Cadigo, ele sugere aqui também um C0 de 60 a 80, né, e nunca uma dose fixa de medicamento. Então, tem que realmente a gente monitorar o nível das coisas. A gente precisa fazer biópsia para pesquisar a nefrotoxicidade. Eu achei 2 sugestões aqui que eu concordei, né. Esse autor aqui, que é o iraniano, ele considera a biópsia após 2 ou 3 anos, se você tem diminuição do ritmo de filtração, ou se você está em uma remissão com dose muito alta e você está com dúvida se vale a pena continuar ou não essa dose. Ou se o paciente tem uma recidiva recente, após um tempo longo de uso da inibidor, será que a gente pode aumentar a dose ou eu tenho que mudar para uma outra opção terapêutica? Ou no uso prolongado associado com IECA ou BRA. Complementando essa sugestão, também, esses autores, esse aqui em inglês e esse no Japão, foram muito concordantes de dizer, se você está com um caso com a síndrome nefrótica com bom controle, com uma dose baixa dentro daquela mais comum de inibidor, não tem hipertensão arterial, tem controle do ácido úrico, o ritmo de filtração é estável, essa biópsia pode ser adiada, além de 4 a 5 anos do uso do inibidor de calcineuria. Todo mundo, assim, conhece a diferença de nefrotoxicidade de outras toxicidades, comparando aqui a ciclosporina e o tacrolimus, né, ela melhora bastante em relação à nefrotoxicidade renal, piora em relação a diabetes, tremor, né, ou tacrolimus. E realmente eu acho que vai ser interessante comparar o tacrolimus com o micfenolato, para ver se realmente a gente leva uma melhor em relação ao ritmo de filtração glomerular. Bem, o que o Cochrane diz de todos esses estudos? Eu coloquei eles no fim, porque ele faz uma avaliação de todos os estudos que ele incorporou na meta-análise dele, mostra que, principalmente em relação ao cegamento, do recrutamento do paciente, e o cegamento na interpretação dos resultados, esses dados são muito ruins, né? O vermelho aqui é alto risco de viés. E qual é o problema de a gente ter um aspecto ruim nessas áreas, né? É que ele pode exagerar a eficácia do tratamento experimental por até 30% a 40%. Né? Então, em geral, o Cochrane conclui que o que ele tem em drogas de segunda linha ou terceira linha para síndrome nefrótica idiopática, ele tem evidência de pouca confiabilidade, e os resultados não sugerem uma ordem de escolha da segunda droga. Em termos dos guidelines internacionais, eu vou passar bem rápido também, mas eu achei alguns aqui na literatura, tem o do Reino Unido de 2017, né, que ele usa realmente para o levamisol para recidivante, ciclofosfonida, e praticamente em todas as outras drogas, ele usa em qualquer situação e prefere realmente os inibidores de calcineurina para o córtico dependente, mas num nível aqui que não é exagerado. Todos eles utilizam até 3 anos aí, né? O Japão não usa levamisol, né? Tem aquela restrição da idade no uso da ciclofosfonida, né? Usa o micfenolato tanto para um e outro, o inibidor de calcineurina também, num nível que é também bem palatável aqui. A Alemanha não usa ciclofosfonida, no resto ela tem indicações semelhantes, né? A Itália, que não é esse não é uma diretriz da Itália, mas é um up-to-date do OTA, do EMA, aí. E também, realmente, eu acho que não tem muita diferença, a não ser que usa só a ciclofosfonida só para o recidivante frequente, e por inibidor de calcineurina também são os dependentes graves, né, e ele coloca um C2 aqui de 400 a 700. O Cadigo também tem uma tendência a usar, para casos recidivantes frequentes, mais o levamisol e a ciclofosfonida, e o micfenolato para outras ações um pouco mais graves, né.
O guideline indiano, eu acho que realmente ele é muito interessante, vale a pena ser lido, né? E o que ele tem, eu vou passar rápido, porque está muito comprida essa aula. O que eu achei que mais importante nesse guideline é que ele acrescentou alguns aspectos que eu acho que na prática todo mundo vai falar que realmente eles são muito verdadeiros. Então, ao invés de só considerar o número de recidivas, ele definiu o que é uma recidiva complicada, né? Então, é uma recidiva com evento grave, que necessita internação, por hipovolemia, ou por infecção, ou por um evento tromboembólico. A toxicidade da corticoterapia também entra nessa ponderação do caso, né? E também definiu o síndrome nefrótico córtico difíceis de tratar. Seria aquele paciente com recidiva ou com toxicidade com corticoide, mais acrescentado de não resposta com 2 ou mais medicações, ou com eventos graves que necessitaram internação. Então, o guideline indiano aqui, ele sai da prednisona em dias alternados, né? Se o paciente continua a ter recidiva frequente ou tem toxicidade da corticoterapia, ele analisa o limiar que ele tem, que ele precisa para conter essa recidiva, se ele tem complicação ou se ele tem uma toxicidade grave do corticoide. Se ele tiver essas situações, ele não vai usar, por exemplo, o levamisol, né? Ele usa o miclofenolato e a ciclofosfamida. Para o paciente difícil de tratar, ele entra aqui com a ciclosporina, e no paciente, no guideline dele, ele vai usar rituximab depois da ciclosporina. Bem, a escolha da segunda opção, a gente não, acho que a gente não sei se esclarecia ou mais confundir, mas ela vai depender, então, de vários aspectos ligados ao paciente, a disponibilidade da droga, né, o custo dela, quando você não tem ela disponível, a eficácia e dos efeitos colaterais. Pronto, terminei, Paulo. Muito bom, Vera, muito bom. Muito obrigado por esse resumo, é bastante esclarecedor esse resumo, né? Eu queria só, antes de estar aberta, quem quiser já pode levantar a mãozinha, né? Eu queria só lembrar a todos que é uma coisa importante, que nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica em junho, de 16 a 19 de junho, na cidade de Belém. Então, já convidando a todos, né? E lembrando que no mês que vem, eu estou aproveitando que a sala está cheia, né? No mês que vem nós vamos ter o convidado estrangeiro, o professor Matthew Sampson, de Harvard, que ele vai discorrer aqui na Rebrasne, ele vai discorrer sobre as bases genéticas da síndrome nefrótica, das variantes raras para as comuns. Esse é o tema que ele vai falar, vai ser dia 13 de 4 de 2022, na segunda terça-feira do mês que vem. Depois a gente volta para segunda, quarta-feira do mês que vem, depois a gente vai voltar a trabalhar nas primeiras quartas-feiras, dando sequência ao nosso... Vamos até o fim do ano aí discutindo síndrome nefrótica. Queremos chegar até o ponto de fazer um ensaio de diretriz brasileira de síndrome nefrótica, né? Quem está com a mãozinha levantada, não estou vendo ninguém. Ninguém. Alguém quer falar alguma coisa? Está aí. João Milton Penido. Olha, desculpa, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Está escrito aqui com no certeza. meu João Milton. Mas, na verdade, é porque ele usou o computador e eu acabei não tirando. Entrei logo aqui. Manda um abraço para ele. Manda um abraço. Pode deixar, eu vou mandar sim. Mas é só para complementar, porque a Vera estava dizendo aí que a gente fez um estudo aqui, foi uma mestranda, fez uma dissertação de mestrado, e nós temos vários pacientes usando o levamisole, porque a gente trabalha com uma população muito pobre, difícil conseguir as outras drogas, muitas das vezes, e a gente conseguiu, dentro dos critérios que foram determinados, realmente como síndrome nefrótica córtico-dependente ou recidivante frequente, 30 pacientes, foram 30 pacientes, crianças, né, de 0 a menos de 18 anos, foi um estudo retrospectivo, e nós fizemos uma avaliação no início do uso do levamisole e um ano depois. E assim, resumindo, o que a gente encontrou? Uma redução do número de recidivas, não houve, nesse tempo de um ano, a alteração da função renal, houve uma manutenção dos níveis baixos de proteinúria no final desse primeiro ano,
Os eventos adversos foram muito pequenos, muito mesmo, e nós não tivemos nenhum evento adverso grave, mas no primeiro ano. Nós temos, eu não sei te dizer quanto aqui, dizer para vocês quantos pacientes estão em uso exclusivo só do levamisole, mas a gente tem alguns usando só levamisole há algum tempo já. Enquanto você falou aqui, já apareceu aqui no chat, várias pessoas falando como consegue comprar levamisole, difícil de encontrar. Pois é, agora tá. Também não tem, depois falou em Curitiba não tem, no Rio de Janeiro também não tem. Há várias opiniões aí. Conta para nós. Aqui a gente tem, viu, Paulo? Aqui a gente tem, só que você tem que apelar às farmácias. Uma tem 2 caixinhas, a outra tem 5. Na verdade, porque ela no Brasil, assim, você ainda pode ter, né? Só que você tem que fazer na verdade, é o seguinte, a gente tinha isso muito facilmente até o ano passado, meados do ano passado, tinha muito facilmente. Inclusive, tinha uma farmácia em frente ao centro de especialidade nosso lá, que a gente já falava com o paciente, eu sai daqui e passa na farmácia que lá tem. A gente sabia que tinha. E o comprimido era muito barato, sabe? Assim, não chegava nem a R$1 esse comprimido. E também agora já subiu o preço bastante e está difícil de achar, bem difícil de achar. É a realidade. A indústria nacional, a indústria descontinuou a produção nacional há mais de um ano. Então, achar isso vai ser bastante episódico do estoque antigo. Né? Eu acho que a gente tem que colocar o levamisol no lugar dele, né? Quer dizer, até eu li a tese da Goretti, ela mesma pode dizer até melhor. Quer dizer, são casos também super leves em termos de recidiva, né? Porque os que evoluem muito grave. Na minha ideia, eu tenho casos assim que a gente tenta naquela desespero, né? Porque paciente intolerante a inibidor, conseguimos micfenolatos também. Então, tem paciente, a gente levantou, a gente tinha uns 18 casos com o uso de levamisol. Mas, realmente, na literatura, o que tem é caso muito, muito leve, né? Que eu até assim penso, será que esses casos precisavam de levamisol? Tá? Então, a minha opinião em relação ao levamisol seria aquele que talvez se a gente usasse junto com a prednisona, para diminuir um pouco a dose da necessidade da prednisona, talvez fosse uma opção, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que ele vai resolver aqueles casos bem leves mesmo de recidiva frequente, né? Que eu nem sei se tem toxicidade suficiente para pedir uma segunda droga. A impressão os casos realmente foram selecionados dentro do critério, né, de definição de cotodependência e recidivante frequente, e que realmente não estavam evoluindo a chegar até córtico-resistência, nem nada disso, né? E realmente esses responderam. Tem paciente que realmente está assim, sem nenhuma corticoterapia, com uma dose baixa, né, do levamisole também. Agora, tira o levamisole, não tira o levamisole, isso aí também não está descrito e a gente não sabe o que faz com isso daí para frente, né? Eu acho que assim, o que tem dos guidelines é que você é permitido um uso até de 2 a 3 anos, mas desde que você faça todos os controles, né, rigorosos, claro, em relação ao efeito da depressão medular, quanto do aparecimento do ANCA. Né? Na verdade, o que a gente viu de efeito na resposta medular nos primeiros meses, assim, nos primeiros tempos. Depois, se aquilo não tem alteração nenhuma de neutropenia, nem nada disso, realmente depois isso não vai mudar. É a nossa observação aqui. Mas claro que a gente continua monitorando. Porque tem estudos que mostram que eles aparecem mais tardiamente. Quanto mais tempo, mais efeito colateral. Né? E a gente faz isso também. Faz sempre, né? Sempre monitora isso. Enfim. Agora, deixa eu mudar de droga para micfenolato, que, primeiro, é errático também encontrar e obter micfenolato para paciente com síndrome nefrótica no SUS, né? Se é difícil, o micfenolato depende muito da local, da gente dizer que é uma coisa que não é, eu acho que é complicado isso, né? Mas eu, particularmente, do uso de micfenolato em transplante,
Eu tenho uma certa dificuldade com essa droga para crianças pequenas. Bebezinhos transplantados com menos de 10 quilos, eles têm uma diarreia extremamente mais agressiva e eles são propensos a desidratar pela própria característica da criança pequena, né? Que faz com que o uso de microfenolato para criança muito pequena seja muito difícil. Essa indicação de cinefrótica não cai em criança muito pequena, porque você já está com criança com córtico-dependência ou recidiva frequente, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Mas a dose que você usa, porque o que a gente fala é que a dose para transplante é uma dose até menor do que a dose para síndrome nefrótica, né? Não, é a mesma coisa. Qual é a dose que você usa? A gente usa, quem está tomando tacrolimus, toma 600 miligramas por metro quadrado, quem está tomando ciclosporina, toma 1.200. 2 vezes por dia, quer dizer, 1.200 mesmo. 1.200 miligramas, é a mesma coisa. A ciclosporina, teoricamente, ela acelera a perda do remédio, então a gente tem que fazer uma dose mais alta, é isso que a gente usa. Né? Você falando aí, quer dizer, dentro da parte teórica, eu esperaria até diferente, baseado naquele estudo de farmacocinética que mostrou que o nível era menor em criança pequena, né? Agora, eu acho que a questão da aderência também não é difícil. Para mim, é diarreia que é difícil, viu? O problema para criança pequena. Nossa experiência de microfenolato na Unicamp é a seguinte: a gente não tem, porque a gente faz algumas ginásticas para enganar o SUS, em alguns casos, que a gente fala, não, esse aqui tá, quem sabe vai melhorar, e a gente, pela patogênia, eu acho assim que tem a ver isso. Eu, por exemplo, pego um caso que está com um inibidor de calcineurina, né? E eu está tendo muito escape, ele está precisando de muito corticoide, quer dizer, ele está precisando bloquear melhor a parte imunológica. Eu acho que esse paciente iria melhorar com microfenolato, que é uma coisa que eu não consegui achar. Por que a gente não usa 2 drogas nos pacientes graves? Né? Que eu acho que vai ser uma questão de estudar isso. Na prática, a gente usa em trabalho científico, eu não encontrei. E aí, esse paciente, quando você começa com microfenolato, com uma albuminemia baixa, é um horror. Ele tem todos os tratos gastrointestinais, eu nunca consigo usar a dose adequada para ele. Né? Então, eu acho que realmente essa questão de a gente tem que usar com albuminemia boa, eu não sei se esses pequenininhos seus tinham albumina ruim, né? Albuminemia ruim. Mas são transplantados, geralmente estão com albumina boa, né, Vera? Mas mesmo assim, um efeito gastrointestinal marcado, ligado com o tamanho da criança. Em criança maior é tranquilo de trabalhar com ela, quer dizer, tem efeitos adversos, mas é menos marcado do que com criança pequena. Né? Não sei, o Ober está aí na reunião, podia falar um pouco da experiência da Santa Casa, se continuou ou não continuou, depois daquele trabalho lá da doutora Valderez. Ele está aqui na sala, Oberes? Falou nada? Ele não deve estar aí, né? Tem mais alguém que tem... Vamos para frente. E inibidor de calcineurina, qual que é a sua síntese, Vera? Você faz o nível sérico? Segue aquilo que o Cadigo está falando? Sim, eu acho cegamente controle, né? Porque, na verdade, para quem não tem o microfenolato, né, a gente já tem poucas armas, né? E ainda não ter o microfenolato, você fica muito restrito, né? Então, a gente tem o uso da ciclosporina bem extensivo, né? Nós estamos até levantando isso, a gente não conseguiu trazer ele aqui, porque tem muito prontuário que não está eletrônico, então ficou com muita falha a gente vai ter que voltar no físico, né? Mas a impressão é que realmente é uma droga que para nós resolve muito, né? Principalmente o córtico dependente, eu acho que ele vai muito bem com a ciclosporina, e o córtico resistente, a gente não falou nele aqui porque é um outro capítulo, né? Mas eu acho que a melhor droga para o córtico resistente é o inibidor de calcineurina, e vai muito bem. Outra coisa, tem a apresentação líquida, né, Paulo? Então, facilita muito a adesão dos pequenos, né? Então, para nós, a gente é muito fã dos inibidores, até pela restrição do uso de outras da microfenolato, né? Mas seguimos, para nós, o nosso nível sempre básico foi de 60 a 80
para um caso que é leve, e para um caso daqueles que a gente diria assim, difícil de tratar, o nosso nível vai de 80 a 120. Né? Agora, as doses que a gente tem para esse nível são muito menores do que eu vejo na literatura. Por exemplo, a nossa média básica é 3 a 4 miligramas por quilo, né, para atingir esse nível de 60 a 80. Então, na verdade, quer dizer, quando eu vejo lá, eles começam 4, 5, ou 5, até mais, né? Eu acho que a dose também no transplante é bem maior, que era esse outro aspecto, que quando eu fui ler essa parte da nefrotoxicidade, eu me surpreendi até que os autores, é lógico que quem publica, está publicando porque não achou tanto efeito colateral, talvez os piores a gente não saiba. Mas eu acho que deva ter realmente muita diferença entre a nefrotoxicidade no paciente nefrótico e aquele transplantado. Porque o transplantado, primeiro, ele usa associado com outras medicações, né? Ele usa numa dose maior, o nível que vocês assumem também é maior, né? Então, eu acho que isso é um consolo para a gente que não tem muito omicronato, que a gente tem a possibilidade, eu acho que esses estudos mostraram isso também, né? E para mim era uma coisa bem que eu acho que a gente vai ter que definir na nossa diretriz, né, quando fazer a biópsia com a intenção de detectar a nefrotoxicidade. Não, teve uma época na Unicamp que eu fazia muito enzima tubular, fazia de todo mundo para ver se detectava alguma, nunca achei nenhuma, a gente parou de fazer até, né? Também não deve ser um bom marcador, né? Agora, aquela questão da uromodulina, acho que você pode dizer se você seria uma ideia mesmo. Não sei o que você falou. Eu não gosto da uromodulina, quer dizer, eu gosto dela, mas não tem nenhum... Mas esses autores, eles pegaram 2 proteínas que são de origem tubular, eles falam mais que é túbulo distal até, a uromodulina talvez não seja, mas a anexina é, e foi seguindo com a dosagem urinária, para ver se ela tinha qualquer relação, se ela poderia ser um indicador de nefrotoxicidade. E ela viu que começava a aumentar depois de 6 meses de terapêutica, né? E ela fez uma correlação disso, desse aumento da uromodulina, e na biópsia com lesão de nefrotoxicidade. E nessa situação, o ritmo de filtração era ótimo ainda, né? Então, talvez fosse um dado precoce, indicativo de nefrotoxicidade. A minha impressão é que a ideia da nefrotoxicidade dos inibidores de calcineurina ela foi um pouco superdimensionada em relação à realidade. Por exemplo, no começo usava 1 ano, fazia nova biópsia para monitorizar, e eu acho que olhando assim a literatura e a prática, talvez não seja necessário ser tão, você mostrou aí, né? A gente usou 4 anos, 5 anos, e não fica repetindo biópsia a miúde, assim, né? Não precisa ter... Eu gostei bem, não sei se a Andréa acha, eu gostei bem das sugestões, não sei se vocês seguem alguma diferença. A gente acaba fazendo essa biópsia também naqueles mesmos parâmetros, né? Acho que o mais importante é saber quando você vai descontinuar ou quando você vai precisar de uma dose maior. Ou naqueles casos mais graves, né? Vocês estão fazendo a cada ano, por exemplo? Não. Só depois de pelo menos 2, 3 anos. Antes disso, não. 3 anos. É perseguir o nível sérico mesmo. A gente não deixa mesmo passar o nível sérico. Acho que isso é um fator que talvez colabore mais. A Karen escreve aqui que tem bastante experiência com micofenolato também, né, no Paraná, e a gente também acaba utilizando como segunda escolha, né, a gente acaba ainda fazendo a ciclofosfamida como primeira escolha, por enquanto, mas utilizando bastante o micofenolato nesses recidivantes frequentes e também nos córtico-dependentes. Nós não estamos falando nada do rituximab, mas nós vamos ter, daqui a 2 meses, uma reunião específica sobre rituximab. Então, dentro desse contexto que está discutindo hoje aqui. Nós vamos ter o Mater no mês que vem e depois voltamos para esse contexto para discutir Ritux, que é uma coisa também interessante, né? Quem mais, hein? Que quer falar alguma coisa? Quer levantar alguma dúvida, questão, depoimentos? Sim, eu acho que foi muito boa essa sua revisão, Vera, foi compreensiva, né? Ela foi bastante detalhada e trouxe
trouxe informações boas para nós, a gente sai mais enriquecido, né? André levantou a mão? Eu só quero uma última pergunta da minha parte, é sobre essa dose baixa de corticoide, o que cada um considera a dose baixa de corticoide. Principalmente eu concordo sobre esses casos de levamisole que funcionariam só nessa dependência de doses mais baixas ou naqueles pacientes menos graves. Queria saber a experiência sobre essa dose baixa de corticoide. Então, na literatura, e eu concordo também nisso, uma dose abaixo de 0,5 miligrama quilo, dias alternados. Né? Essa é uma dose que a gente considera a dose baixa. Agora, na discussão da dose, que é até um ponto que é importante na revisão recente aí eu não sei, agora não lembro quais são os autores, ele mostra essa também variação individual, né, André? Às vezes você pega 0,5 miligrama por quilo, que teoricamente se diz que tem pouca repercussão no crescimento, e o paciente tem uma baixa toxicidade, né? Então, eu acho assim que nesse ponto, a gente até discutiu isso em outros momentos, né? Que a gente teria que ter um parâmetro mais claro nessa dose da corticoterapia e tentar fazer aquele também, o monitoramento da dose cumulativa, que eu acho que é muito importante, né? Então, assim, do ponto de vista de prático, eu, quando acho uma menor que 0,5 miligrama dias alternados, eu acho até bom. Hoje a gente estava fazendo as contas, isso dá maior ainda do que a dose de manutenção da prednisona, da hidrocortisona. Né? Então, eu acho assim, qualquer dose acima, talvez seja o nosso parâmetro, qualquer dose acima é a dose alta. Aqui no chat tem várias intervenções, né? A Karen de Curitiba falando que tem uma experiência grande com MMF, que o governo do estado libera para a cinefrótica já há vários anos por via administrativa. É uma coisa também que você conversa, né? Quando eu trabalhava em Santos, eu também conseguia, para crianças de cinefrótica, falava que vinha do Guilherme Álvares, eles já tinham a liberação para isso, né? E a gente usava bastante também, né? Agora, eu acho, Paulo, que pegando esse gancho aí, uma coisa que eu pensei muito é a gente também ter como função aqui fazer uma notificação para a Conitec. Acho que a última diretriz aqui do Brasil é de 2018, deve estar saindo até talvez outra, e eu sei que eles estão hoje reduzindo, inclusive, hoje eu recebi esse recado, que nem para o lúpus hoje, do SUS, eles vão começar a restringir o uso do micfenolato, né? Porque a gente, até para alguns nefróticos, a gente mudava o CIT para conseguir o micfenolato, né? Mas até agora, hoje eu recebi essa notícia que o gasto do micfenolato é muito grande e eles vão reduzir, inclusive, para os casos de nefrite lúpica. Mas seria, então, fazer essa notificação para o Conitec e dentro de um contexto que não dá para falar, vai ser para todo mundo. Mas, por exemplo, para mim, eu veria, assim, um caso que eles vão querer economizar o uso, mas aqueles pacientes que já estão com inibidor de calcineurina, fazendo muito escape, eu acho que a gente tem que dar aquele monte de corticoide para, de novo, o paciente entrar em remissão, para mim não tem outra opção, ele deveria fazer ou rituximab, que acho que a André vai falar isso, ou fazer o micfenolato, né? Eu acho que a gente teria, porque esses casos, na verdade, são muito poucos dentro do nosso contexto. Então, em termos de custo, é que a gente vai ter que fazer, eu vi como que é o pedido da Conitec, ele é bem extenso, eu não me senti ainda em condições de ter todos os dados para fazer, ele é super trabalhoso, mas eu acho que devia ser uma bandeira também nossa aqui desse grupo, né, como um todo, falo não da Rebrada, um grupo todo que participa aqui, a gente tentar conseguir esse uso do mesmo que seja limitado a determinadas situações, não precisa ser como droga segunda, mas como uma terceira droga, a gente ter esse objetivo de chegar na Conitec e fazer uma proposta dessa. Sem dúvida. Isso cai, a Kélia, eu acho que falou aqui, como modificar no SUS os protocolos de medicação de alto custo, incluir MMF e tacrolimus na Eu vi isso aí, a programação qualquer, tem um formulário enorme, você pode até entrar com esse pedido a qualquer momento, não precisa esperar a abertura da diretriz. Mas ele tem todo um documento bem extenso, bem grande ali, que dá trabalho para fazer, mas eu acho que é um desafio para a gente fazer isso mesmo.
Tem uma pergunta interessante aqui, que pergunta quando se indica a ciclofosfamida intravenosa e a despeito da via oral, tá certo? Esses seriam pulsos intravenosos e não por via oral. Eu só fiz uma vez nos meus pacientes, que era um paciente que não engolia de jeito nenhum a medicação, né? E a vantagem grande, eu acho que você usa uma dose menor, né? E também você não tem problema com a aderência, né? Mas, em geral, também me dá um certo receio, porque é aquela medicação que você faz, você fica com 30 dias sem poder tirar. Então, se esse paciente tiver uma infecção intercorrente, etc., a gente tem que estar contando que isso pode ser pior, né? Do ponto de vista teórico, eles sugerem que é uma boa opção, né? Eu não tenho experiência, como eu falei, só fiz 1, 2 vezes nessa situação, de que o paciente não aceitou de forma nenhuma e foi para endovenoso. Não sei se alguém... A experiência maior a gente fez muito já, e a gente ainda faz, às vezes, nos casos córtico-dependentes, como a primeira linha, e normalmente a gente usa a ciclofosfamida endovenosa 1 vez por mês. Algum tempo atrás a gente revisou os casos e viu que a ciclofosfamida EV dava menos efeitos colaterais, inclusive de infecções, né? Então, acho que tem essa vantagem da questão da aderência. Infecções, pelo menos não teve nenhum aumento, até tendeu-se a observar menos infecções. E as infecções que os pacientes tiveram foram assim, delimitadas, e não lembro de um caso ou 2 que eram já pacientes mais complicados de fato, que tiveram alguma intercorrência maior, assim, mas é muito tranquilo de fazer, exceto que porque durante e sim, a gente faz quando o paciente está compensado, né, obviamente, e com a dose de corticoide ainda alta, e vai se reduzindo aí ao longo do tempo para essa ser retirada, né. Isso que você está colocando é exatamente o que tem no Cochrane, né, que a endovenosa, ela cursou com menos frequência de infecção. E a dose é menor, né? A dose acumulada, no fim, é menor, né? É menor. A gente chega na dose acumulada de 120 miligramas por quilo. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Bom, gente, então vamos encerrando. Eu acho que foi bastante rica, Vera. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade de fazer essa revisão para a gente gente trocou ideia, né? E no mês que vem, nós voltamos no dia 13 com a palestra do professor Matthew Sampson, tá bom? Eu vou avisando aí por WhatsApp ou por Instagram, Telegram para vocês, tá bom? Então, boa noite para todos, hein? Obrigada aí. Boa noite. Tchau, tchau.